Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na telinha da TV Tati SBT no nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe Isaías José de Santana. Isaías Santana é formado em Direito pela Universidade do Vale do Paraíba, mestre pela PUC de São Paulo e doutor pela USP, professor universitário, foi coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo e secretário adjunto de Justiça do governo na gestão José Serra, é prefeito de Jacareí desde 2016 e foi reeleito em 2020 com mais de 50% dos votos válidos. É uma honra recebê-lo nos nossos estúdios. A honra é minha, Fabrício. Um prazer estar aqui, poder conversar com você, com telespectadores, sobre a vida, sobre a política, sobre nossa cidade. Isaías, eu começo essa entrevista já relembrando o enfrentamento à Covid, né? Você, como gestor público à frente da Prefeitura e também coordenando o CODIVAP, foi um dos principais interlocutores junto aos municípios no combate à pandemia e na defesa da vida. Como foi enfrentar, na condição de prefeito, essa grande adversidade de saúde? Olha, ninguém estava preparado para enfrentar aquilo. E ninguém sabia exatamente o que fazer, o que decidir. A gente tinha algumas diretrizes. A primeira era que não poderia faltar recursos. A segunda é que não poderia faltar leito. A terceira é que nenhuma vida poderia ser perdida por ausência de atendimento ou por falha no serviço público. E nós colocamos toda a prefeitura à disposição disso. Duplicamos as vagas de UTI, corremos atrás das vagas de internações, definimos prioridades em todas as secretarias. Mais do que isso, nós vivemos uma crise muito grande de autoridade. Briga entre o presidente, o governador, alguns prefeitos querendo ser mais que prefeitos e querer assumir funções que seriam do governador, o governador fazendo coisas que poderiam ser e deveriam ser feitas pelo presidente. Então esse atrito entre os poderes prejudicou bastante. Na condição de presidente do CODIVAP, você foi um conciliador. Assim, nós tentávamos pacificar essas discussões junto com os prefeitos para que as cidades todas tomassem as mesmas decisões. Uma ou outra divergia, mas no fundo todos estavam inquietos, surpresos e nós éramos despreparados. Então, se errássemos, deveríamos errar em grupo. Não vale a pena repetir. E no segundo momento, né, no processo de vacinação da população, Jacareí deu exemplo, né? Foram mais de 675 mil doses de vacina aplicadas e você esteve à frente em todos os momentos desse processo. Assim, agora era a grande salvação, né? Todo mundo esperava que a vacina, e de fato fez isso, né? Aumentasse a nossa capacidade de resistir e aumentasse a chance das pessoas sobreviverem enquanto não se resolvia o controle da pandemia. Outro episódio também, Fabrício, muito importante. A gente fica pensando, imagina você estar num asilo, a família já não visita, já não recebe visita de parente nem nada, e de repente ficar na televisão. Os idosos são as vítimas preferenciais. Se você pegar, você morre. O dia todo, aquilo na cabeça das pessoas. E de repente chega a vacina. Isso é uma sensação que vale a pena tudo que a gente faz para poder propiciar isso para as pessoas. O cargo de prefeito é um cargo extremamente solitário, né? A decisão, no fim, é sua. Qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar durante esse processo da Covid-19? Eu não reconheço assim, dificuldade. Eu acho que tem coisas que a gente precisa tomar decisões, mas quando você é bem consciente dos valores que você analisa e que você leva em consideração para tomar essas decisões, acabam não sendo difíceis. Então, nesse episódio, eu lamento a falta de coordenação, lamento essa discordância muito verbalizada e expressa de pessoas que deveriam estar à frente desse processo. Mas logo após a pandemia, né, a sua gestão intensificou muito essa possibilidade do desenvolvimento econômico, né? Até antes da pandemia, né? Jacareí tem se destacado muito nessa questão e principalmente na equalização entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. A gente vê aí os estudos, né, colocando Jacareí entre as 100 melhores cidades do país, entre as 100 melhores cidades para investimento, né? A busca por essa harmonia é o foco da sua administração? Um deles, eu acho que o importante era verificar durante a pandemia quem mais sofreu e como poderia ajudar.
Nós fizemos algumas iniciativas, como, por exemplo, atender os ambulantes antes do governo federal. Nós criamos programas de atendimento aos artistas. A Fundação Cultural, dirigida pelo Guilherme, propiciou meios de fazer espetáculos online. E vamos ajudar, vamos buscar recursos. O orçamento da Fundação foi todo utilizado, não economizamos o orçamento da Fundação. E, na sequência, a gente vai socorrer quem não pôde pagar tributo, quem precisava de alguma ajuda. Isaías, outro ponto que eu acompanho são os investimentos em infraestrutura urbana, né? A gente vê Jacareí com grandes obras viárias e principalmente no que tange também ao saneamento da cidade, né? Como é proceder essas escolhas no sentido, embora tenha um orçamento significativo, quase R$1 bilhão no todo, mas os recursos de investimento, eles precisam ser direcionados, né? Como é que se faz essa escolha? Os recursos de financiamento estão na faixa de 5% a 6%, os recursos de investimento. O resto é custeio, a máquina está muito cara. Custeio é não só pagamento de pessoal, pagamento das obrigações, mas sobretudo o custo dos serviços. E os serviços da saúde explodiram seus preços. Você tinha um período em que o município não contribuía mais do que 30% do total. Hoje as cidades estão chegando perto de 60%, 70% do custeio da saúde. Os preços sobem e as tabelas estão congeladas desde 2018 e os recursos federais não são repassados e o Estado não amplia a sua participação no atendimento da saúde. Então as cidades que têm hospitais, as cidades que têm UPA, as cidades que têm rede de UBS estão pagando o preço sozinho do crescimento do custo da saúde. Então vai diminuindo a capacidade que a gente tem de investimento. O que nós fizemos? Nós fomos atrás de um empréstimo no CAF, conseguimos já no segundo ano de mandato e demorou mais um pouquinho em razão do trâmite que tem no Senado, na Casa Civil, depois com o banco, mas já no quarto ano de mandato, nós podemos já ter obras com esse financiamento. A Ponte Mário Covas está dentro dessas obras? Exatamente. A Avenida Ponte Mário Covas, o asfalto da Marginal do Parque Meia Lua, paralela à Dutra, que era muito importante, era na terra. Nós resolvemos 2 entradas independentes para o Parque Meia Lua, que já tem mais de 15 mil habitantes e dependia da Dutra. Então, todo aquele eixo entre região oeste. Então, ali naquela região, nós resolvemos todos os problemas. Eu vou para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Prefeito, no bloco anterior nós estávamos conversando sobre as obras de infraestrutura e grandes obras que o senhor tem apresentado por meio do seu governo na cidade de Jacareí. Dessas obras que estavam constantes no plano de governo que o senhor apresentou para disputar as eleições e que foi revalidado na reeleição em 2020, quais ainda faltam a ser entregues? Olha, nós vamos entregar 5 obras de drenagem. 2 já estão em execução e tem 3 que começam ainda nesse semestre, já licitados. Então isso vai ser um ganho significativo para a cidade. Temos que começar o esgoto lá no Chácara Leonidas de Igarapés. Estamos fazendo uma estação de tratamento lá, para tratar lá mesmo. Se a gente conseguir esses 3 bairros com essa nova estação, nós vamos chegar a 92% do esgoto tratado. Agora, sem dúvida nenhuma, entregar 10 creches, como nós já entregamos, a mesma creche, o mesmo padrão nos 4 cantos da cidade. E vamos entregar mais 3 no início do ano que vem e 2 deixar em construção bem avançada. Essa é uma característica muito marcante do seu governo, né? Eu acredito que escola é um equipamento de futuro. E a educação em Jacareí melhorou significativamente nesses 6 anos, né? Os números de Jacareí são surpreendentes, né? O senhor prevê mais investimentos para a educação? Sim. A gente fala muito da parte física, né? Das creches que fizemos
e é importante isso, a mesma creche em todo lugar. Acabou esse negócio do bairro mais afastado ter uma casa adaptada, uma casinha, um puxadinho. É uma creche mesmo. Em qualquer creche que entrar, que nós fizemos, nas 10 que já entregamos, é o mesmo padrão. Mas nós investimos muito em vários projetos, e isso aumenta bastante a qualidade, equipamento, treinamento, os professores, toda a equipe da secretaria, é tudo concursado, tudo permanente. Servidor público, né? Eu vejo também, até porque o senhor é servidor público, né? Concursado, o senhor é procurador do município de São Paulo, né? E eu vejo que o senhor tem olhado de forma diferente no sentido ao servidor público municipal, no que tange a recuperar os salários e investir na formação desses agentes públicos. Criamos carreiras específicas, não tinha carreira de procuradoria, criamos, não tinha carreira de executivo público, que é o profissional que formula políticas, criamos a carreira de auditores, não tinha auditores da Receita. A contribuição era feita espontaneamente, mas não tinha ninguém pensando em melhorar a arrecadação. O senhor pretende abrir novos concursos públicos? Este ano tem vários e vamos abrir mais alguns desses novos cargos e a reposição dos que se aposentaram. O anúncio da nova reforma da Previdência, no finalzinho do governo passado, motivou as pessoas a saírem do serviço. Então nós tivemos bastante perdas de servidores pela aposentadoria. Precisamos repor e precisamos dessas novas carreiras. Prefeito, no que tange as relações institucionais, né, o senhor está afiliado ao PSDB há quase 30 anos, né, ou há mais de 30 anos, né, e apoiou a candidatura do governador Rodrigo Garcia à reeleição, né? Como é que o senhor vê a eleição do Tarcísio de Freitas e do Felício Ramute e como estão as relações institucionais entre o governo de São Paulo e a prefeitura de Jacareí? Olha, eu fiquei bastante surpreendido com o nível de julgamento, porque a gente não tinha rejeição e reprovação do governo estadual que ameaçasse esse tipo de resultado, né? Que levasse a esse tipo de resultado. Você tinha 42% de ótimo e bom. Isso leva qualquer pessoa a um segundo turno e faz com que essa pessoa tenha a chance de disputar a eleição. Mas o povo estava cansado e tinha um ambiente que favorecia essa novidade, essa expectativa. A relação institucional vai ser mantida. O que tiver de projetos do governo eu estenderei a mão, o que tiver de necessidade do município eu irei correr atrás. Pela proximidade do Tarcísio e do Felício, mais do Felício, que foi prefeito de São José dos Campos, né, o senhor acha que há possibilidade, não de mais investimentos para o Vale do Paraíba, mas de uma visão mais organizada das necessidades da região? Olha, eu acho que se a agência metropolitana ela for realmente o elo de interlocução entre os prefeitos, para que a gente possa ter projetos regionais, projetos do Estado, a gente avança. Agora, se nós dependermos de força política, de deputados, de força política do vice, que transfira recurso para as responsabilidades do município, eu acho que a gente não avança. Prefeito, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e o senhor me responde de forma afirmativa. Vamos lá? Vamos. A maior alegria como prefeito? A entregar obras, principalmente nos bairros mais afastados, não tem como justificar a felicidade das pessoas. Casa própria, creche, isso é muito legal. O livro que o levou a descobrir mais sobre si mesmo? Trégua, de Mário Benedetti. Acho que todos devemos ler esse clássico da literatura latino-americana. Ele é brilhante, né, quando descreve a alma humana, como descreve as relações pessoais. Esse livro me marcou profundamente. Dos ministros que estão no exercício da função no Supremo Tribunal Federal, qual o senhor ratifica e qual o senhor retificaria? Eu ratifico e nomearia o Barroso. Eu acho que ele é um jurista de postura, de conhecimento profundo e de grande responsabilidade. Eu não nomearia e acho que não deveriam estar lá os dois indicados por terem sido advogados do presidente. Tanto Toffoli pelo presidente Lula, como André Mendonça pelo presidente Bolsonaro. Eu acho que as duas indicações, não estou fazendo nenhum juízo de demérito da capacidade deles, mas a razão pelas quais eles foram escolhidos coloca sempre em dúvida a autoridade moral. E isso é muito ruim para o Supremo e para a função da República. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Eu vou citar uma viagem. Eu fui pela primeira vez ao Alter do Chão. A gente tem que voltar lá várias vezes. Foi uma viagem maravilhosa. É uma cidadezinha perto de Santarém, no Pará. Quem tiver a oportunidade de ir, passe uns 4 dias lá, que vale a pena. A Jacareí que eu vejo em 2030.
uma Jacareí que abrace o empreendedorismo, que seja aberto para os novos negócios, uma Jacareí que seja referência de viver bem na cultura, no esporte, uma Jacareí que todo jacareense ame tal como eu a amo. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que recebeu o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. A gente volta no próximo programa. Os bastidores da política você confere aqui na telinha da TV Tati SBT.